O senador Marcos Duval comemorou da tribuna do Senado a votação do marco temporal, apontando que se trata de uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que vem legislando no lugar dos representantes eleitos pelo povo. Duval disse: o marco temporal hoje foi votado e vai ser votado hoje, na medida da urgência, mas como um recado para o STF. Apesar de ser um assunto muito importante, porque está na Constituição de 88 já determinado, a interferência do STF está passando já dos limites há muito tempo e a sociedade está nos cobrando. O senador afirmou: e hoje nós começamos a dar agora a resposta para o STF. Quem legisla, quem discute sobre qualquer projeto, sobre qualquer lei, é aqui o Congresso. Duval apontou que a população vê o Senado como omisso. Hoje, o sentimento é de que o Senado Federal, nós, senadores eleitos democraticamente para representar os estados da federação, não somos mais responsáveis por fiscalizar e punir os excessos de membros da Suprema Corte. Mas a Suprema Corte, por outro lado, por uma decisão monocrática, várias decisões monocráticas, assim dizendo, pune o senador, o censura e o proíbe de exercer livremente o seu mandato. Marcos Duval apontou: para a sociedade em geral, a nossa Constituição está fragilizada quando a todo instante é reinterpretada, modificada e até esquecida. O STF vem ultrapassando os limites da sua competência quando decide sobre demarcações de terras indígenas, porte e consumo de drogas ilícitas, aborto, liberdade de expressão e tantas outras pautas que têm levado a população a criticar a atuação da Suprema Corte e a questionar a função real deste parlamento. O senador afirmou: ao contrário dos parlamentares que são eleitos pelo povo e possuem um mandato popular, o ministro, ao ser indicado para o STF, não passa pelo crivo das urnas. Essa falta de legitimidade democrática pode levar a decisões arbitrárias e distantes dos anseios da população. Isso está óbvio. E são essas decisões que vêm interferindo nas relações entre os poderes, invadindo competências, violando prerrogativas dos senadores, submetendo o Senado Federal a vexames e colocando um país inteiro contra o Supremo Tribunal Federal. E aqui eu volto a dizer, não são todos os ministros, destaco aqui o ministro Alexandre de Moraes. Duval lembrou as medidas que foram tomadas contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes e disse: que hipocrisia dizer que está defendendo a Constituição, não cumprindo a Constituição. Tamanha hipocrisia. Vivemos em tempo sombrio em que a nossa voz está, de certa forma, censurada. A minha voz está censurada. A voz da população está censurada. A sua voz, cidadão brasileiro, também está sendo censurada. O senador lembrou: a justiça não pode fazer política, não pode legislar. O ativismo judicial não pode existir. A censura não é só aquela explícita, como está sendo no meu caso, mas também aqui está impondo decisões em que a voz do povo é silenciada, negligenciada, esquecida, descartada e seus representantes são ignorados e ridicularizados. Marcos Duval relatou que 41 senadores, mais da metade da casa, assinaram um pedido para que suas redes sociais sejam restabelecidas e seus equipamentos sejam devolvidos. Ele pediu ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que tome providências e disse: também foi um ato de defesa das nossas prerrogativas, desses 41 senadores, para que não sejam ignoradas e que a censura não seja imposta ao Senado Federal e para que não sejamos calados todas as vezes.
Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores. Quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República. Censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares. Bloqueio de redes sociais, de jornalistas, cidadãos, veículos de imprensa e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político. Prisões em massa sob alegações descabidas. Multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 26 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. E o marco temporal hoje foi votado e vai ser votado hoje na medida de urgência, mas como um recado para o STF. Apesar de ser um assunto muito importante, porque está na Constituição de 88 já determinado, a interferência do STF está passando já dos limites há muito tempo e a sociedade está nos cobrando. E hoje nós começamos a dar agora a resposta para o STF. Quem legisla, quem discute sobre qualquer projeto, sobre qualquer lei, é aqui no Congresso. Bom, e a população brasileira, independente de ideologia ou posicionamento político, vem se preocupando com questões sensíveis, como a preservação da nossa Constituição, da independência dos poderes e do papel dessa Casa diante das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Decisões que impactam a vida em sociedade, a livre iniciativa e as funções desse parlamento. Hoje, o sentimento é de que o Senado Federal, nós senadores, eleitos democraticamente para representar os estados da federação, não somos mais responsáveis por fiscalizar e punir os excessos de membros da Suprema Corte e punir os excessos da Suprema Corte. Mas a Suprema Corte, por outro lado, por uma decisão monocrática, várias decisões monocráticas, se dizendo, pune um senador, o censura e o proíbe de exercer livremente o seu mandato. Já está indo para o 5º mês. Não só me calarei diante desses absurdos que venho aqui, presenciando, não me calarei diante de uma decisão monocrática de um ministro do STF que tem raptado o STF, que não tem representatividade das urnas, nem legitimidade para tomar decisões que afetam toda a sociedade. Foi o que o senador Girão colocou aqui. Se quer ser político, coloque o nome, vai para a rua, veja se é eleito para representar a sociedade. E aqui, senhor presidente, censurado como estou, essa tribuna é ainda o único meio que tenho para falar e fazer os seguintes questionamentos. A liberdade de expressão acabou? A censura voltou? Que temor é esse que ameaça a nossa liberdade de expressão? Por isso que volto a repetir aqui, entre aspas, o que nós vencemos agora na CCJ, marco temporal, é um recado para o STF. Se o STF não tinha entendido, passe a entender a partir de agora. Senhor presidente, para a sociedade em geral, a nossa Constituição está fragilizada quando a todo instante é reinterpretada e modificada, até esquecida. O STF vem ultrapassando os limites de sua competência quando decide sobre demarcações de terras indígenas, porte e consumo de drogas ilícitas, aborto, liberdade de expressão e tantas outras pautas que têm levado a população a criticar a atuação da Suprema Corte e questionar a real função desse parlamento. Ontem, um dos que estava aqui no dia 8, que fez a tentativa de explodir o caminhão de gasolina, foi liberado, enquanto outros que depredaram ou estavam aqui dentro estão tomando 15, 17 anos de cadeia. Como se justifica o injustificável? Ao contrário dos parlamentares que são eleitos pelo povo e possuem um mandato popular, um ministro, ao ser indicado para o STF, não passa pelo crivo das urnas. Vou repetir, ministro Alexandre de Moraes, você não passou pelo crivo das urnas. Essa falta de legitimidade democrática pode levar a decisões arbitrárias e distantes dos anseios da população. Isso está óbvio. E são essas decisões que vêm incentivando as relações entre os poderes, invadindo competências, violando prerrogativas dos senadores, submetendo o Senado Federal a vexames e colocando um país inteiro contra o Supremo Tribunal Federal. E aqui eu volto a dizer, não são todos os ministros. Destaco aqui o ministro Alexandre de Moraes.
Venho repetindo aqui nessa tribuna que não podemos aceitar passivamente decisões monocráticas que abrem precedentes, que violam as nossas imunidades. Em 200 anos de Senado, isso é a primeira vez que decisões onde as nossas competências são ignoradas, as nossas deliberações, que representam a voz de milhares de brasileiros, são desconhecidas e anuladas. O equilíbrio e a independência entre os poderes da República tem sido alvo de questionamentos, quando a atuação de um único ministro da Suprema Corte, como legislador, promotor, juiz e político, expõe claramente os excessos de poder. Não é, ministro Alexandre de Moraes? Que ainda está com todos os meus equipamentos retidos. Todos os equipamentos estão retidos, não há necessidade técnica para que a perícia possa ainda manter os equipamentos retidos, porque já no dia seguinte já foram baixados. Será que eles estão tentando procurar ainda durante 5 meses algo que possa me prejudicar? Já se passaram 5 meses, não acharam nada. Fizeram busca e apreensão no meu gabinete, nos meus apartamentos, não acharam nada. Ainda estão no 5º mês tentando achar alguma coisa para me incriminar, mas vou se decepcionar, a não ser que seja implantado alguma coisa. O desrespeito ao Senado Federal, a nós senadores, aí eu falo aqui o Espiridião a mim, está ali, nosso líder, sobre a real preservação da Constituição por aqueles que constitucionalmente são os seus guardiões. Nunca antes na casa teve um senador da República censurado, impedido de exercer o seu mandato, conforme os preceitos constitucionais. Nunca! E eu estou sendo, não por ter corrompido, não por estar participando de grupo criminoso, de ter qualquer ato ilegal, ilícito, criminoso, não, apenas por dizer a verdade e tornar público a verdade. Algumas decisões têm levado questionamentos sobre a interferência do STF em temas que deveriam ser discutidos e deliberados pelo Poder Legislativo, como foi hoje. Pontos que vou trazer aqui diariamente para reflexão e debate. Afinal, aqui ainda eu posso falar e manifestar minha indignação e dizer da importância fundamental que as instituições democráticas sejam respeitadas e que cada poder exerça sua função de forma independente e equilibrada, ministro Alexandre de Moraes, garantindo assim a democracia e o Estado de Direito. Outra reflexão que faço, senhor presidente, eu até peço para aumentar um pouquinho do tempo, é que hoje a voz do povo não está sendo respeitada, como também não se respeita a vontade popular, a soberania popular, a nossa Constituição. Que hipocrisia dizer que está defendendo a Constituição, não cumprindo a Constituição. Tamanha hipocrisia. Vivemos em tempo sombrio, onde a nossa voz está de certa forma censurada. A minha voz está censurada, a voz da população está censurada. A sua voz, cidadão brasileiro, também está sendo censurada. Parece querer a legislação do aborto e a liberação do porte da maconha sem ao menos ouvir a população, essa qual nos elegeram, para que pudéssemos representá-los aqui. E não é dessa forma que os ministros do STF entraram. Isso ofende profundamente os sentimentos e os valores humanos do nosso povo. A nação brasileira está estarrecida por mais uma determinação polêmica da Suprema Corte, que decidiu liberar para julgamento a possibilidade de legalização do aborto, em qualquer circunstância, até a 12ª semana de gestação. Mesmo censurado, subo a esta tribuna para defender a vida humana, a vida desde a concepção. Venho aqui combater o ativismo judicial. Discreto e silencioso, o aborto é a eliminação sistemática de uma vida. E qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado democrático de direito, garantido na nossa Constituição. E este Congresso não pode ficar inerte, silenciar. Não podemos deixar que decidam de um ser humano a sua vida. Pode ou não nascer, dependendo das circunstâncias. Senhor presidente, eu não vou desistir. A minha voz e a de tantos outros brasileiros só serão caladas no leito de morte, no leito da minha morte. Não vai ser fácil, não é fácil.
o terror da censura, de ter a vida devassada como foi, de ter surpreendido, surpreendido no meu aniversário por busca e apreensão e de não ter seus direitos e suas prerrogativas constitucionais respeitadas, ficar sujeito à decisão monocrática de um imperador e lutar contra o ativismo judicial e pela verdade dos fatos não é e nunca será fácil, mas eu não vou recuar jamais. Estou sendo a todo instante desrespeitado, massacrado pela mídia, censurado, com busca e apreensão da verdade. Não estou aqui para ser apenas mais um. Recentemente, fiz um movimento para ajudar um senador do PSDB e a imprensa joga como se eu estivesse sendo censurado, rejeitado. Eu estava apenas ajudando um senador a não perder a sua liderança. Eu estava me sacrificando para ajudar um companheiro. Senhor presidente, a justiça não pode fazer política, não pode legislar. O ativismo judicial não pode existir. A censura é só aquela explícita, como está sendo no meu caso. Mas também aqui está impondo decisões onde a voz do povo é silenciada, negligenciada, esquecida, descartada e seus representantes são ignorados e ridicularizados. Se não é do interesse do povo brasileiro, por que estão impondo a legalização do aborto em qualquer circunstância? Novamente enfatizo que se o povo não é ouvido e esse parlamento não tem voz, a censura está instalada no Brasil. E é por esse motivo que me posiciono contra a legalização do porte da maconha, que também está sujeita à análise do Suprema Corte, contra o sentimento geral da sociedade. O cérebro, se ele tem acesso a qualquer quantidade, ele sempre exige mais, e mais, e mais, e não tem fim. E como o próprio presidente que está hoje, o Stevenson, o senador Stevenson colocou, ele tem a autonomia de querer entrar, né? Foi muito boa a sua colocação, presidente, mas ele não vai conseguir sair, não vai ter a mesma autonomia, a individualidade de decidir conseguir sair das drogas. Dediquei a maior parte da minha vida profissional à segurança pública e conheço bem essa questão. A expansão da criminalidade está claramente associada ao consumo e ao tráfico de drogas, independente da quantidade consumida. É muito fácil, quando você vê o índice de homicídio subindo, foram drogas que começaram a chegar no Estado. É como 2 mais 2 são 4, não tem o que se discutir. As drogas matam não apenas pelo mal que provocam a saúde das pessoas, as drogas matam também por alimentar a criminalidade e a violência. Como eu disse, quando chega carregamento de drogas, aumentam os homicídios. As grandes organizações criminosas brasileiras, exemplo, o PCC, transformam-se em corporações internacionais no último ano, graças ao tráfico de drogas. Liberar o deve fortalecê-los, a começar pela soltura de milhares de traficantes que só vão engrossar as fileiras do crime organizado. Como a maconha é a porta de entrada para o consumo de outras drogas, é certo que a sua liberação deverá estimular a entrada de drogas ainda desconhecidas ou de baixo consumo entre nós. Caso o STF decida por legalizar o aborto e liberar, certamente as famílias serão afetadas. Comportamentos e a vida humana e o convívio pacífico deixam de existir na sociedade. Finalizo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradecendo mais uma vez o apoio de vossas excelências, que me emocionou e foi um ato de coragem de cada senador que fez o apoio pela maioria absoluta dessa casa, 41 senadores que assinaram um requerimento para que se encerre a censura que foi imposta às minhas redes sociais e a liberação dos meus equipamentos. 41 senadores espontaneamente assinaram essa solicitação. Aqui eu peço ao presidente Rodrigo Pacheco que ele possa tomar providências e representar essa casa perante o STF e dar dignidade a essa casa. Hoje é comigo, amanhã é com o senador Stevenson, ou depois da manhã é com o senador, outros senadores que aqui estão, o senador Espiridião Amin. E aí? Quem que vai pará-los?
como também foi um ato de defesa das nossas prerrogativas, esses 41 senadores, para que não sejam ignoradas e que a censura não seja imposta ao Senado Federal e para que sejamos calados todas as vezes. Utilizo as minhas redes sociais também para fazer um trabalho de conscientização no combate às drogas e na defesa da vida. Tenho mais de 5 milhões de seguidores, mas o único meio que eu disponho hoje em dia para falar para os brasileiros é aqui, nessa tribuna. Por isso eu peço desculpas de estar passando o tempo. A censura retirou todo o meu direito de comunicação com o público externo. E nenhum crime foi apontado, e nenhum equipamento foi devolvido. Que eu digo para os senhores e repito, um único dia é o suficiente para baixar os arquivos, não 5 meses. A minha voz, mesmo censurada, não seja ignorada, que a minha verdade não seja mais uma vez penalizada, que este meu apelo não caia em ouvidos maculos, que a voz dos capixabas não permaneça silenciada e amordaçada, e que a nossa democracia não morra, e que Deus me permita seguir lutando pelo direito à vida. Presidente, obrigado. O senhor me concede um modesto à parte? Eu não escutei completamente o que o senhor falou, mas gravei que a minha voz não caia, eu entendi, ouvidos moucos. É isso? Deixa eu conferir. Ouvidos moucos não são ouvidos de surdos. Ouvidos moucos... Isso mesmo. São ouvidos que escutam, mas não ouvem. Ou melhor, sentem o ruído, distinguem a palavra, mas não querem aceitar a palavra. Eu não tenho ouvidos moucos. Posso até reclamar pela idade, que já não estou ouvindo tudo o que eu imaginava que estavam dizendo. Mas eu quero dizer que seu pensamento não pode concluir com desânimo. Porque eu sinto no ar, pelo excesso de deliberações, no mínimo estranhas, que se propagam e se propalam, especialmente em face de decisões do Judiciário, que alguma espécie de reação dentro do Estado de Direito, nada fora daquilo que o presidente Bolsonaro chamava de 4 linhas. Vou usar aqui a mesma expressão, nada fora disso. Mas dentro do rigoroso exercício das prerrogativas e responsabilidades do Estado de Direito, alguma espécie de reação está sendo armada. Não por nós, mas por quem as provoca. Por exemplo, nós vamos votar hoje o marco temporal. É uma matéria muito complexa. Eu hoje prestei um serviço ao meu querido amigo, senador Jurax Wagner, e foi ele que disse que eu prestei um serviço, porque ele ia enveredar pelo caminho de que o direito dos indígenas é constante em todas as constituições do Brasil. E eu me lembrei das aulas de português, tive alguns professores muito duros na avaliação. Padre Pomboca era terrível, Padre Pedro Jeremias, Armando Conte, professor Pereira. E no inventário constitucional que o senador Alessandro Vieira magnificamente apresentou, eu me detalhei no tempo do verbo que conjuga o direito dos índios. Nas constituições todas, senador Cajuru, o tempo é o presente do indicativo. Os índios que ocupam, isso está em 34, está em 37, está em 46, 67, 69. Aliás, a mais generosa, até 88, foi a emenda constitucional de 1969, no ápice do chamado regime militar. Todos colocaram no presente o direito. Portanto, se é um dia de 34, ou um dia de 88, ou um dia de hoje, algum marco temporal nós vamos ter que ter. Quando o Supremo diz que não vale o marco temporal, vai restar uma pergunta, então, mas o que vale então? Porque no Código Florestal é 2008. Na Terra de Marinha é a média pré-mar de 1831, que está difícil de comprovar, porque não há testemunhas dessa maré. Não foi filmada por ninguém.
Difícil resgatar. E não tem satélite. O Marcos Duval parece que é o pesquisador com mais tempo agora, porque não tem mais rede social, ele pode pesquisar. Mas todas, o EURB, grande conquista recente, tem data para você regularizar a propriedade que você ocupa num município, num país cuja urbanização é avassaladora. Em 1940, ano mais ou menos do nascimento do nosso amigo Cajuru, o Brasil tinha 12 milhões de habitantes de cidades. 12 milhões de brasileiros moravam em cidades, era 1/3 da população. Hoje, menos de 100 anos depois, em 1940, nós somos 185 milhões. Então, nesse processo, o que tem de construção clandestina não é pouco. Em algumas cidades passa de 50% das edificações. O REURB também usou. E aí foi o senador Jacques Wagner que trouxe a lume, trouxe database. Então, o marco temporal não vale. 5 de outubro de 88. Vale o quê, então? Aí tem que fazer as ressalvas, como a própria justiça brasileira fez. Não adianta reivindicar Copacabana, hein? Em Copacabana não existe possibilidade de você retroagir. Mas em Ibirama não é um marco temporal, porque a decisão foi sobre um caso de Santa Catarina, onde nasceu, por exemplo, o nosso companheiro Jaime Bagatoli. Ele nasceu lá. E já é uma região urbanizada, ou quase urbanizada, densamente povoada, onde meia colônia, 12 hectares, é a média. Então, o Supremo vai ter que modular isso. E essa modulação não é lei. Nós é que vamos ter que fazer a lei disso. A decisão do Supremo está tomada. Marco temporal não é o único instrumento, ou não é um instrumento essencial para a demarcação de terra indígena. Então, tá bom, então o que é? Tem que criar nestes documentos que nós aprovamos, são da nossa geração, com exceção da terra de Marinha, mas que nós estamos aceitando. Então alguma coisa vai ter que ser criada. Vamos discutir o assunto, sim. Enquanto isso, a insegurança jurídica prospera. Então esse tipo de atitude, senador Marcos Duval, tem que produzir alguma espécie de ação. Reação. E de reação. Até porque boa parte das decisões do judiciário diz o seguinte: como o Congresso não deliberou, eu vou deliberar. E aí vai aborto, vai droga. O próprio presidente da casa, e aí eu concluo esse longo à parte, ele próprio lidera uma emenda constitucional que eu subscrevi e subscrevo, que diz o quê? Olha, droga ilícita no Brasil é crime. Para quem transporta, para quem usa, para quem vende, para quem compra. Cá para nós, é preciso dizer isso. Mas, como o Supremo está se dedicando à tarefa de fazer a dosimetria do pecado, até 50 gramas não é pecado. Mais de 50 gramas é pecado. E você, agente público, vai ter que medir, aferir e demonstrar que não usou de má fé na medição. Toda uma política pública tem que ser criada e paga. A Inmetro vai ser bem demandada. E paga para sustentar essa decisão impetuosa, que não afere as consequências da sua própria existência. Então, no seu caso, bem delimitado, não se preocupe. Eu tenho só receio do que nós vamos pagar, senador Stevens, que preside essa reunião, com esta roupa temorizadora. Eu tenho medo de que nós sejamos os primeiros alvos do senador Marcos Duval quando lhe devolverem os seus instrumentos de comunicação. Eu tenho medo. E eu espero que ele não esqueça de quem está mais próximo dele. Não esqueça do Cajuru Nasser, por favor. Muito obrigado. Obrigado.